Sejam bem-vindos, né? Bem-vindo, quem está sempre com a gente, quem está vindo primeira vez. Hoje é terça-feira, é o dia da nossa reunião que nós chamamos de Mães de Luz. Mães de Luz é uma reunião que ela tem o objetivo em acolher mães, pais, né? Que passem pelo momento do desencarne de um filho, de uma filha, mas também ela acolhe a todos nós que passamos pelo momento também, né, do desencarne de um pai, de uma esposa, de um avô, de uma avó, de um irmão, porque todos nós, eu falo sempre aqui, todos nós lidamos com a dor, né? Essa dor da separação, ela causa uma dor, até que a gente consegue começar a entender, compreender, e eu falo que ela ameniza a dor, né? Ela vai amenizar essa dor, para que essa dor ela não se transforme em sofrimento. Saudade nós vamos sentir todos os dias. A saudade ela nunca vai passar, né? O pessoal fala assim, o tempo é o melhor remédio. Eu sempre repito isso aqui, né? Que o pessoal fala, o tempo é o melhor remédio. Não, o tempo a gente nunca vai esquecer do nosso familiar, do nosso ente querido, porque a gente o ama, e quem ama não esquece. A doutrina espírita, ela vem, ela traz os esclarecimentos que nos ajuda a continuar, né, a viver, porque é possível sim a gente superar, né, a dor da morte, né, vencer esse momento e saber que a vida ela continua com a certeza do nosso reencontro. Então a doutrina espírita ela vem para nos ajudar também, né, nesse momento. Aqui esse momento ele não é, eu não chamo de palestra, tá? Eu chamo de conversa. Por quê? Né? Porque eu acho que conversa não é só um fala e aí todo mundo tem que ouvir. Eu acho que a conversa ela é uma troca. Às vezes tem uma dúvida, eu quero perguntar. Às vezes eu participo, porque o aprendizado ele é nos dois lados. A gente aprende, né? O aprendizado para mim é uma troca, né? Não é aquela pessoa ela sabe tudo. Não, ninguém sabe tudo, né? Nós não sabemos tudo. Então a gente vai aprendendo no dia a dia, na experiência. A gente vai vendo aqueles que conseguindo caminhar e a gente vê que, como eu falo, é possível superar a dor da morte, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 934. Ela diz assim para a gente: a perda de pessoas queridas nos causa uma dor muito grande. Essa dor é legítima, uma vez que ela é irreparável e independe da nossa vontade. Então essa foi uma das perguntas, né? O Livro dos Espíritos, para quem não é espírita, Allan Kardec, ele não foi ele que escreveu o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o que ele fez? Ele formalizou as questões, as perguntas, ele enviou essas perguntas a vários médiuns de vários lugares, e aí esses médiuns depois enviaram para ele a resposta daquela pergunta, e a resposta ela era a mesma. Então aí Allan Kardec juntou tudo aquilo e ele publicou o Livro dos Espíritos, né? Que é uma base da doutrina espírita, tá? Mas não é nada, o que o pessoal acha que é Livro dos Espíritos, ele só nos orienta. Por exemplo, o que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser um espírito. É uma das perguntas. O que acontece com a alma na hora da morte? Volta a ser um espírito. Retorna à verdadeira morada que havia deixado temporariamente. A Bíblia diz, Jesus fala assim: quem crê em mim tem vida e vida eterna. Então, não há diferença, né? É que por se tratar de espiritismo, muita gente cria umas ideias e acha que o espiritismo não faz o bem, que o espiritismo é isso e aquilo. E quando a gente vem na casa espírita, que eu falo,
a gente vê que Casa Espírita vai falar para a gente de Jesus, né? Jesus todos os dias, os ensinamentos de Jesus para nos ajudar a se tornar uma pessoa um pouco melhor a cada dia. É a nossa evolução. Nós estamos num processo de evolução. Então é o ensinamento de não julgar, não criticar, né? Para que a vida seja mais calma, mais tranquila. Às vezes a pessoa ela se aborrece fácil, ela briga fácil, ela entendeu? E se ela começa a trabalhar isso, a aplicar os ensinamentos de Jesus na vida dela, isso vai fazendo com que a vida se torne mais leve, né? Isso nós chamamos de reforma íntima. Faz parte da nossa reforma íntima, né? Cada um fazer a sua, sem julgar o outro, né? E isso são ensinamentos da doutrina. Mas voltando aqui então à nossa questão, dessa pergunta então que foi feita ali aos Espíritos, foi essa: a perda de pessoas queridas nos causa uma dor muito grande, óbvio, né? Ninguém vai dizer, eu fiquei feliz, eu estou contente, meu pai é desencarnado, não foi fácil, não é fácil, tem uma dor, tem um sentimento. Só que ele diz assim, essa dor ela é legítima, uma vez que ela é reparável e independe da nossa vontade. E a resposta foi o seguinte: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Ou seja, é um momento que todos nós vamos passar, né? Por isso que o pessoal usa, né, uns ditados, sabia? Por isso que o pessoal às vezes usa alguns ditados, né? O pessoal fala assim, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, né? Porque na grande verdade, esse momento é um momento que, sem botar medo em ninguém, mas é um momento que todos nós vamos passar. Não tem como escapar, não tem dinheiro. O cidadão pode ser o cidadão mais rico da face da terra, mas não tem dinheiro que possa comprar isso. Quando chega o momento, quando chega a sua hora, vai fazer essa viagem, né? Chico diz assim, eles somente viajaram. Então é uma viagem. Que viagem é essa? Do plano físico, desse plano material, nós vamos viajar, nós vamos voltar ao plano espiritual. Ele trata isso como uma viagem. Então isso é algo, né, que ele diz assim, isso causa, né? E ela causa tanto rico quanto pobre. Representa uma prova ou expiação. Às vezes é uma prova que nós estamos passando, tá? Quando nós estamos no plano espiritual, a vida ela é muito complexa, né? Por exemplo, não existe o acaso. A doutrina espírita ela diz isso para a gente. Né? Foi por acaso. Não é por acaso. Tudo tem um motivo. Tudo tem motivo. Não tem a obra do acaso. Então, quando nós reencarnamos, quando nós estamos, a nossa família, né, lá no plano espiritual, isso tudo já é acertado. Sabe aonde o filho vai nascer, sabe o que vai acontecer. Lá no plano espiritual sabe que o tempo reencarnatório é de tanto tempo. Por isso que Allan Kardec ele diz assim para a gente, não nos é dado, né, saber o que nós fizemos no passado, né? Quando nós reencarnamos, nós não trazemos conosco essa lembrança desse, vamos chamar, desse acordo. É um contrato. Todos nós, quando reencarnamos, nós assinamos como se fosse um contrato. Então a gente tem esse momento lá, onde a nossa prova. Qual vai ser a prova? É que nem muitas vezes a pessoa, como eu já falei aqui, a gente ouve muitas frases, né? Uma vez eu ouvi a pessoa dizendo assim, nossa, essa todos nós já ouvimos, eu acho que eu colei chiclete na cruz, porque a minha vida tá de perna pro ar, a minha vida tá assim, e aí a pessoa usa essa frase.
Também, um dia eu ouvi uma que a pessoa, ela falou assim: André, eu acho que eu dancei na mesa da Santa Ceia, porque a minha vida está de perna pro ar. E aí, quando a gente vai ler, vai estudar, vai ler o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos ele diz assim pra gente, que quando nós vamos reencarnar, nós escolhemos o gênero das nossas provas. Então, às vezes, mas por quê? O grande objetivo é a evolução, é a melhora, né? Boa tarde, Alberto, irmão querido. O grande objetivo é a nossa evolução, é a nossa melhora, é evoluir como pessoa. Todos nós somos um espírito vivendo uma experiência humana, todos nós, né? Eu digo aqui, as pessoas às vezes têm medo de ver espírito, né? Então, olha do seu lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encarnado, fora os desencarnados. Qual a diferença entre o desencarnado e o encarnado? É o físico. Mas e se eu ver o meu ente querido desencarnado, como eu vou ver? Qual é a imagem que eu vou ter dele? A mesma imagem de como ele era antes, quando estava do seu lado. Porque todos nós temos uma coisa, né? Vamos chamar assim, com muito respeito e carinho, nós temos algo chamado perispírito. O que é o perispírito? Nós somos, vamos chamar, formado, né? Nós temos o corpo físico, nós temos um espírito e nós temos o perispírito. A função do perispírito, ela é grande. É ela que faz a ligação do espírito com o físico. É ela que faz a ligação na mediunidade, né? O médium que psicografa. Vamos falar da psicografia. Como que que as pessoas acham assim? Como que o ente querido ele escreve? Vem aquele espírito, aí ele entra dentro do médium, né? Aquele vaporzinho, aquele sprayzinho, aquela fumacinha, porque a gente vê isso em filmes. Quando a gente assiste filme, você vê aquilo, né? Entrando às vezes pela boquinha, cara, respirou, entrou pelo nariz, o espírito dele. Aí o filme traz essa menção, ele traz dessa forma para a gente. E a gente tem muito medo. Então muitas pessoas acham que o espírito ele entra dentro do nosso corpo. Lei da física: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se cada um de nós somos um espírito vivendo uma experiência humana, ou nós somos seres humanos que têm um espírito, não tem espaço para outro. Não tem. Ah, André, mas o fulano, é que as pessoas usam muitas expressões como fulano está com encosto, né? Você vê isso. Muita gente tem, mas espírito nenhum entra dentro da gente. Então, nós não precisamos ter medo. Então, eu vou falar do meu pai é desencarnado. Se eu ver o meu pai, como que eu vou vê-lo? Como ele era. Às vezes a gente o vê em melhor condições. Por quê? Porque quando ele está, vamos dizer assim, quando a pessoa ela desencarnou debilitada devido a uma enfermidade. Então quando ela desencarna, né, a enfermidade deixa de existir. Então aquela pessoa que ela tinha um semblante, uma luz, bom querido, que ela tinha um semblante, que ela tinha uma fisionomia ali sofrida pela enfermidade, a gente vai vê-la, mas vamos chamar assim, não é rejuvenescida, com vigor. Então a pessoa ela está melhor, ela tá, né? Ela não está abatida, ela não está triste, né? É nesse sentido que nós vamos vê-los.
né? Vamos chamar de revigorado, fortalecido. Então, é o que a gente pode encontrar. André, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu sonho com meu pai, ele nunca fala comigo no sonho. Eu Você vai, você vê. vejo gente falando, mas ele sempre está assim, calado, nunca fala. Aí um dia no sonho eu me peguei. Por que o senhor não fala comigo? Ele só fez o gesto de tipo assim. Porque qual que é um dos grandes segredos? É aí que a gente vai entendendo. Por exemplo, tudo bom, filho? Espírito precisa comer? Não. O espírito precisa dormir? Não. Mas não, André? Não. Prova. Vamos lá. Prova. Toda vez que nós dormimos, toda noite, o nosso espírito, ele dá uma desprendida do corpo. Mas ele é ligado. Existe, o pessoal chama de cordão fluídico, né? Cada um usa um nome, mas né? Existe essa ligação. Então o espírito, ele sai. Quantas vezes nós dormimos, já aconteceu de você ter dormido, você acorda no outro dia e fala assim: meu Deus, eu sei que eu dormi, mas eu estou cansado, parece que eu não descansei, não foi aquele sono reparador. Qual que é a função do sono para a gente? Descansar, né? Reparar. Você é que nem celular você vai usando ele, a bateria vai lá 100%, 90%, você já vê um vídeo, ele tal, se já vê um negócio mais longo, um vídeo, uma mídia maior, ele vai gastando. Quando chega no final da noite, ele está em 1%, 10%, aí você vai ali, conecta ele lá na tomada, lá no carregador, para ele poder, o sono, ele tem essa função para a gente fisicamente, renovar, reparar. Você trabalhou, você andou, você fez, limpou, e cuidou de casa, pensou, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, que só quem trabalha braçal cansa, não é, né? Quem também trabalha com a mente cansa. Então, o trabalho em si, ele exige um desgaste da pessoa. Por isso que quando chega a noite, é o sono reparador. Mas aí você deita. Quando você levanta, você fala assim: eu não dormi. Nossa, eu estou cansado. Parece que eu trabalhei a noite inteira. Né? Exatamente por isso, porque o seu espírito trabalhou a noite inteira. Mas André, como é que eu ajusto isso? Eu sempre digo a espiritualidade, falo: olha, estou aqui, estou à disposição, né? Mas o meu corpo físico precisa descansar. Então assim, se o meu espírito, se eu puder ir, trabalhar, ajudar, aprender, porque a gente não sabe, a gente vai lá, o outro lá tem muita coisa para nos ensinar. Agora, só que o meu corpinho físico precisa descansar, porque se ele não descansar, como que eu vou para a casa espírita? Como que nós vamos chegar na casa espírita aqui final da tarde para trabalhar, cansado, a mente cansada? Então, a gente vai ajustando. Então, o espírito, ele não precisa. O espírito, ele não tem muitas vezes a necessidade da fala. É isso que a gente vai aprendendo, né? E está aqui, ó. Já vou adiantar então um pouquinho da sua pergunta, dizer assim para a gente, ó, né? O que pensar das pessoas que consideram a comunicação com o espírito uma profanação? Que tem gente que acha que, né, é uma profanação, que eles estão. E a resposta é o seguinte: não pode haver profanação quando a evocação é feita com respeito e dignidade. A prova disso é que os espíritos que possuem afeição por aquele que está solicitando a comunicação se manifestem com prazer, ficam felizes com as lembranças e por conseguinte se comunicar. Haveria profanação se as evocações fossem feitas com leviandade.
A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é grande, é uma grande consolação. Proporciona o meio de conversarmos com nossos amigos, parentes. Pela invocação, eles se aproximam, permanecem. Então, ele diz, né, aqui para a gente, como que acontece isso? É pelo pensamento. Então, hoje, por exemplo, eu estou sentado aqui. Aí no meu pensamento, eu digo assim para o meu pai. Eu tive a criação de tomar benção de pai, de mãe. Eu viro e digo assim, benção pai, no meu pensamento. Te amo, hein? Estamos começando o trabalho na casa espírita, pai espírita. Vamos trabalhar aí também. Deus abençoe o senhor, o seu dia. Isso chegou até ele. Então, nós não temos essa necessidade. Por isso que às vezes você vai falar assim, nossa, eu encontrei, ele olhou para mim, mas eu pude compreender o que ele queria me falar. Ele não abriu a boca, mas eu pude compreender, porque a nossa ligação é mente, é pensamento, né? É que nós, como encarnados, por exemplo, nós temos muito essa, pelo desconhecimento, a gente está acostumado, a nossa conversa é fala. Aí a gente fala assim, nossa, ele não falou, ele está mudo. Às vezes é eu que não consegui ouvir ainda. Ele está falando. Por isso que nós estamos às vezes sentados assim, ó. Aí daqui a pouco, dentro da sua mente, você ouve. É lá dentro, não é aqui, ó. O grande mistério é esse, né? É por nós sermos seres humanos, eu falo, nosso jeito de ser, de ouvir só com esses ouvidos, mas não é. Acontece aqui dentro. E aí é onde algumas pessoas falam assim, nossa, estou ouvindo coisa, acho que eu estou doido. Eu ouvi ele me chamando, eu ouvi ela me chamando, meu Deus, eu acho que eu estou ficando maluco. Às vezes não é. Às vezes é ele ou ela que está falando com você. Às vezes é ele e ela que bate um tambor lá para poder o pai saber, estou aqui. Estou aqui no quarto aqui que guarda os instrumentos, meu pai. Só para o senhor saber. Hoje eu tive uma prova real. Eu confesso que muitas das vezes eu ficava meio para lá e para cá. E hoje eu precisava, tinha uma conta para pagar e não tinha dinheiro. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Daí veio do nada, na minha cabeça, mexe no seu cabelo. Abri minha gaveta, achei a pulseira que eu tirei dele no dia que ele foi internado. A pulseira dele, eu disse, nossa, essa pulseira aqui era do meu pai. Não pensei duas vezes, André. Fui na frente da pulseira. Foi a conta certinha do dinheiro que eu tive que pagar a conta. Eu falei, muito obrigada por ter me auxiliado. O auxílio sempre vem, né? Eles não vão resolver, né? Eles não vão resolver, mas às vezes eles dão uma luz, às vezes eles dão um insight, né? É o caso, por exemplo, vamos lá, nosso irmão que às vezes o suicida, vamos falar um pouquinho dele. Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Puxa vida, será que Deus não sabia que ele ia cometer isso? E aí? Uma vez a pessoa falou assim, André, mas Deus podia proibir. Deus é Deus, sabe tudo. Poderia não permitir. Só que todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E o livro dos Espíritos, ele diz assim para a gente, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio é o nosso poder de decidir, nós seríamos como máquinas. Por exemplo, um celular, né?
Os negócios aí agora já estão indo para a inteligência artificial, os negócios que dá. Mas mesmo assim, ele é programado, é algo que você faz, é algo que ele sabe, quem programou, quem mexeu um pouco com programação sabe. Então a pessoa sabe, se isso der isso, você faz isso, se isso não der isso, você faz aquilo. Então, e ele tem ali, vamos dizer assim, por ser a parte eletrônica do negócio, ele age muito mais rápido do que a gente. E ele dá soluções, ele traz e tal. Mas é uma máquina, ele faz o que você pede. Isso é uma máquina. Você comanda ela, você comanda. Então o livro dos Espíritos ele diz isso. O livre-arbítrio nosso é exatamente por quê? Porque senão nós seríamos como máquina. Então todos nós temos o poder de decidir. Começa por aí. Então Deus, ele não pode interferir, mas ele dá sinais. Às vezes, por exemplo, eu sei de uma história, né? Um dos fatos que uma vez aconteceu, uma mãe, isso aconteceu num trabalho de psicografia. A mãe veio, né? Filho tinha desencarnado, ela estava passando um momento de muito sofrimento mesmo. Ela estava num processo de depressão grande. E naquele dia, a filha dela escreveu para ela. Quando a filha escreveu para ela, naquele dia, ela enfiou a mão no bolso, tirou naquele dia os 5 bilhetes do suicídio, que eram do marido, do pai, da mãe, dos outros filhos, e ela falou, né? Se a minha filha não tivesse escrito para mim, eu estava perdida. Então, eu ia me suicidar. Está aqui os 5 bilhetes, mas agora eu não vou mais, porque agora eu sei. Aquele dia ela entregou os 5 bilhetes. Né? Então, assim, a espiritualidade, ela não pode interferir diretamente, mas ela promove sinais. E todos nós temos o poder de decidir. A decisão é nossa, a escolha é nossa, porque senão nós seríamos máquina. Então, o nosso ente querido, né, a nossa maneira de conversar, ela é como? Ela é através do pensamento. E aí, voltando aqui ainda, né, a primeira pergunta, a segunda que eu li só para responder ela aí, mas nós vamos falar dela. Então, assim, essa perda, ela causa um sofrimento, tanto rico quanto pobre. Representa uma prova ou expiação. Porque nós, como eu estava falando, quando nós viemos, já tem esse acerto. Por isso que nós criamos uma lei e nós sofremos até com essa lei que a gente cria. Porque a lei nossa é está bom, querido? O mais novo, perdão da expressão, mas vamos falar ela como ela é, o mais novo enterra o mais velho. Nós criamos essa teoria, porque se você ler a Bíblia, se você ler o Livro dos Espíritos, se você ler, se você estudar, não existe lugar nenhum que ele traga essa teoria do mais velho, do mais novo, enterrar o mais velho. Não tem. Só que nós, desse nosso jeito de pensar, mais novo, mais velho vai primeiro. Então nós criamos essa teoria. E dentro dessa nossa teoria, também nós sofremos. Porque quando chega a vez de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, que a gente ama, um tio, uma pessoa mais velha que a gente ama, mesmo que a gente sabendo que ele vai fazer essa viagem, não é fácil a separação física. Não é. Então a gente sofre. Então às vezes é uma prova, às vezes é uma expiação. Então quando há a reencarnação, ele sabe. Né? Você vai passar. Pode falar da dela. Então, mas o São André Luiz, que nem no meu caso, né? Eu sou a mais nova, né? Eu enterrei todo mundo. Meus irmãos, o meu pai. Sim. E a minha mãe. Quer dizer, nesse caso é um caso raro? É um caso raro? É. Não, né? Não, raro não. Né? Pela espiritualidade é normal.
Porque assim, a senhora normal, porque assim, cada um vem com um tempo. Ele tem de cumprir o seu tempo. Cada um de nós temos a nossa prova. Cada um de nós temos o nosso tempo da evolução. Por exemplo, só um furou essa fila. Só um. Do retorno à verdadeira morada, só um furou a fila. O suicida. Esse furou a fila. Então, esse caso é uma aprovação. Faz parte da nossa prova. E aí é onde a gente vai aprendendo, porque nós usamos muitas palavras, como eu falo aqui, perdi, né? A gente vai crescendo, né? É uma transformação que você sente. Porque a nossa ligação, exatamente, a nossa ligação, ela não é o físico, ela é muito mais. Muito mais. Nós sofremos, não é fácil. Pouco, né? O físico é muito pouco, né? Sim. É por isso que eu, por exemplo, o meu jeito de falar, né? Eu falo às vezes sorrindo, eu brinco, mas é muito sério. A doutrina espírita, ela é muito séria para mim. É que é o meu jeito. Mas assim, que nem eu falo, por exemplo, nós comemos com os olhos. Você entra num restaurante, você entra numa padaria, numa lanchonete, você vai olhar ali o salgado, a comida, você vai olhar, aí aquilo ou vai encantar os seus olhos. Tudo bom, querida? Tudo bem? Ou vai encantar os seus olhos, aí você vai dizer assim, nossa, que comida linda. Essa comida está muito linda, eu acho, nossa, ela deve estar saborosa, eu até salivei, eu fiquei com vontade de comer. Mas você não experimentou. Às vezes você olha aquela comida, que ela não está muito bonita, aí você fala assim, eu vou agradecer, obrigado, não quero. Talvez essa esteja mais saborosa do que a outra. A outra só tem a boniteza, mas não tem ali o sabor, não tem, entendeu? E às vezes a gente vai muito. Então, o grande problema nosso é que nós somos muito daquilo visual. A hora que a gente conseguir compreender que a nossa relação, nosso relacionamento com o nosso ente querido, né? Seja um filho, um pai, uma esposa, uma mãe, um avô, uma avó, né? Ele é muito mais do que a vida física, né? Porque a nossa ligação, a família já vem escolhida lá do plano espiritual. A família ela já vem de lá. Então ali já começa, como eu falei, ali já começa o planejamento. Ó, você vai nascer, você vai estar junto ali da família, você vai estar junto deles, né? A sua prova vai ser essa. Qual vai ser a sua prova? A minha prova vai ser essa, né? Agora, se vai ser aprovado, é outra coisa, né? Se a gente vai conseguir passar por ela, enfrentar ou não, evoluir, né? Qual que é o objetivo da prova? Quando a gente estuda no colégio, toda vez que termina lá, né? Eu sou da época do semestre, então quando terminava ali, né? O bimestre, né? A gente tinha as provas bimestrais, e aí quando terminava o ano, via a nota das provas, e ali nós sabíamos se a gente tinha sido aprovado, né, para a próxima série, ou repetido de ano. A vida espiritual nossa é a mesma coisa, né? Ninguém regride. Por isso que a doutrina espírita, ela fala para a gente de uma coisa que é a reencarnação. Nós nascemos, nós, né, vivemos, morremos, desencarnamos, depois nascemos novamente. É um processo. Mas por que esse processo? Para a nossa evolução, para a nossa melhora. Melhora como pessoa. Com muito respeito, quando eu falo, vamos falar um pouco. Né, filosofias, vamos dizer assim, que eles dizem assim, tem gente que, vamos lá, quando morre,
Morreu primeiro que a teoria é, o bonzinho vai para o céu, o ruinzinho vai para o inferno. Uma teoria aí. Mas aí só que ele diz assim, a pessoa morre, no momento ela está dormindo, na volta de Jesus, quando Jesus voltar, vai haver um julgamento. Nesse julgamento, aí o bonzinho vai para o céu, o que não for bonzinho não vai para o céu. Tem outras que dizem assim, existe o purgatório. Então o cidadão bonzão já vai para o céu, o que não foi bom, dependendo do grau, né? E tem o purgatório. Quem estuda de direito conhece muito bem, e quem não estuda também já ouviu falar. Eu equiparo o purgatório à audiência de custódia. O cidadão é preso, cai lá na cadeia, aí ele roubou. Não, mas amanhã nós vamos passar ele lá na audiência lá de custódia, aí o juiz vai ver. Mas foi um roubinho. Não, um roubinho pode. Então solta. Se for um roubão, prende. É mais ou menos assim, né? Entendeu? A audiência de custódia é isso. O cidadão vai ver ali o que aconteceu e tem o que vai acontecer. O purgatório para mim é isso. Ele foi meio bonzinho. Não, então dá para ir para o céu ainda. Não, ele não foi, ele foi muito. Já desce o cidadão, entendeu? Só que, aí você vai ler a Bíblia. Você pega a Bíblia. Evangelho de Mateus. Quando Jesus sobe no monte para orar. Na transfiguração. Naquele momento, Jesus conversa com Moisés e Elias que já eram mortos. Quebrou essa teoria. Ninguém estava dormindo. Já mostrou para a gente que espírito tem vida. Que é o que Jesus falou, quem crê em mim tem vida e vida eterna. Então, a vida, ela é do Espírito. O Espírito não morre. Moisés e Elias, Moisés, então, lá de trás, bem longe, veio, conversou com Jesus. Bom, cara, então já mostrou pra gente ali algumas coisas, e até mesmo a comunicação dos espíritos, porque Moisés e Elias eram espíritos naquele momento, já tinha desencarnado, já tinha morrido. Então, a comunicação dos espíritos, a doutrina espírita, ela crê na comunicação dos espíritos, mas está dentro da Bíblia, desculpa, mas está. Mas é que Moisés e Elias conversaram com Jesus, ponto. André, mas Jesus é Jesus, ok, mas Moisés e Elias é Moisés e Elias. Moisés e Elias eram duas pessoas normais, dois seres humanos normal, teve a sua missão, o seu trabalho, todos nós temos, cada um tem a sua missão aí. Então, com muito carinho quando eu falo isso, muito respeito. Então, assim, a comunicação dos espíritos, Moisés e Elias, pode ler lá no Evangelho, na transfiguração, quando Jesus sobe no monte para orar, tem ali o momento dessa conversa entre eles. Então, comunicação dos espíritos. O espírito tem vida. Então, assim, o nosso ente querido é exatamente isso. Então, ele passou do outro lado. Aí é onde vai nos ajudando. A doutrina espírita, ela vem nos ajudando a entender. Então, não é uma invenção. Né? A doutrina espírita, não está. Está escrito ali, ué. É só ler. E aí eu vou falar do meu pai. Se Moisés, Elias, que já era morto, mas estava vivo, porque o espírito estava vivo, estava falou. Por que meu pai vir falar comigo se ele está bem, como é que ele está e tudo, seria pecado?
como eu falei da reencarnação. Ah, André, mas a reencarnação, etc e tal. Quando a gente vai estudar, né, tem um trecho na Bíblia que às vezes, eu já li algumas vezes, mas às vezes eu troco, mas todo mundo conhece aquela passagem que diz assim, mas quando fala de João Batista e Elias. Não, mas esse é João Batista que era Elias, ou era Elias que era João Batista? Alguma coisa assim. Opa. Mas esse é fulano que foi ciclano. Na história diz que tinha um imperador chamado Justiniano, naquela época, né? Ele tinha sua esposa, e ali naquela época eles tinham aquele negócio de escravo, né? Das pessoas ali que servia eles, etc e tal. E diz que a esposa dele não era muito boa, né? Como dizia Chico, era menos bom, né? Chico não dizia ruim, Chico dizia menos bom. Então ela era uma pessoa menos boa. Tratava os outros com, né, rigor, e tudo. E ele, na história, conta que a reencarnação tinha dentro da Bíblia. Mas esse texto de João Batista e Elias continua. Só que aí diz assim, que ele foi no concílio de Constantinopla, chegou lá e falou assim, vamos tirar esse trecho. Porque na ideia era o seguinte, o que não está aqui não é cobrado. E aí o trecho foi retirado. Tá? Então, a doutrina espírita, por isso que nós viemos. Então, há um acordo lá no plano espiritual. Nós sabemos. Só um fura a fila, como eu falei. O acaso não existe. Então, como nós estávamos lendo aqui, então é uma prova, é uma expiação, né? Trata-se de uma lei que é comum a todos os encarnados. Com muito carinho, todos nós vamos passar. É comum. Não existe a pessoa que vai escapar dela. Entretanto, já é um consolo para você saber que se comunicar com seus amigos pelos meios que estão ao seu alcance, enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos seus sentidos. A doutrina espírita, quando ela começou, quem conhece, quem estudou, quem estuda, né? Ela começou ali nas mesas girantes. Depois veio, né, as cestas, as batidas, né? Então, por exemplo, na época, o espírito ia escrever uma palavra. Ano. A é uma batida. Aí o N. Aí você tinha que contar, você tinha que ser bom de batida, meu irmão. Porque você tinha de contar quantos. Então ele vinha, aí você sabia, opa, uma batida é um A, duas batidas é um B. Aí você ia juntando e ia formando uma frase. Imagina uma carta escrita na batida. Quanto tempo levava para poder escrever uma carta? E aí foi indo, chegou a psicografia, né? E ainda há de chegar outros meios aí que só a espiritualidade para poder dizer mesmo aí, né? Que dispõe de outros meios mais diretos e acessíveis aos seus sentidos. A outra pergunta, aí até foi aonde eu respondi a senhora ali, mas para a gente continuar aqui, quer dizer assim, o que pensar das pessoas que consideram a comunicação com os espíritos uma profanação? Ah, tá errado, que isso aí não, isso aí, né? Isso aí não é coisa de Deus, isso aí não, né? Desculpa, mas eu já até falei aqui, como diz, eu já dei né, o spoilerzinho aí e já falei como. Se Moisés e Elias conversaram com Jesus,
Não foi profanação, porque ainda diz assim, quando você vai ler a Bíblia, os discípulos acharam maravilhoso, os discípulos ficaram fantásticos com aquilo. Aí eu falo assim, por que os discípulos ficaram fantásticos, maravilhoso naquela conversa de Moisés, que já era morto? Então Moisés, o espírito dele estava vivo. Foi algo fantástico, maravilhoso. E por que se meu pai vier falar comigo é profanação? E aí diz assim, não pode haver profanação quando a evocação é feita com respeito e dignidade. O que é evocar? Então vamos lá. Nós não estamos invocando. Existe uma diferença entre a palavra evocar e invocar. Uma vez um amigo, ele virou e falou assim para mim, André, não, porque eu lá no centro, ele se diz evangélico, mas também não vai. Mas não, porque lá no centro, vocês fazem consulta aos mortos. Eu falei, rapaz, você é um cara inteligente. Ele lê, ele gosta de ler, ele é uma pessoa inteligente. Rapaz, você é uma pessoa inteligente. Você já leu no dicionário o que é consulta? Consulta é fácil, eu vou explicar para você, qualquer um de nós sabemos. Você vai no médico fazer uma consulta. Você vai lá para saber para ele, doutor, o que eu tenho? Né? Tem gente que quer saber, fazer consulta para saber aí os 15 números da Loto Fácil. Tem gente que arruma namoradinha, aí quer consultar espírito, tem gente que gosta disso, para saber se aquela namoradinha é para casar, que vai dar certo ou não. Isso é consulta. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. O que nós fazemos é o quê? Nós chegamos aqui, fazemos a nossa oração e falamos assim para eles: nós estamos aqui. Aqueles que têm a permissão de escrever, quem vai escrever hoje? Há várias pessoas aqui, encarnados. Quem são os entes queridos que vão estar escrevendo? Não sabemos. Então, nessa própria pergunta aqui, diz pra gente, olha só, não pode haver profanação quando a evocação é feita com respeito e dignidade. A prova disso é que os espíritos que possuem afeição por aqueles que está solicitando a comunicação se manifestam com prazer. Por que a psicografia, então, ela é presencial? Tem gente que vai dizer assim, André, por que a psicografia ela é presencial? Tem aí online. Porque você não conhece os nossos parentes. Sim, e quem traz eles à reunião são vocês. A sintonia, ela é de vocês. Então eu trabalho com respeito, com dignidade. Então nós estamos na casa espírita. A atmosfera, a psicosfera da casa espírita é para isso. Então, a prova disso, né, é que os espíritos que possuem afeição por aquele que está solicitando, é o que a Érica falou. Quem tem a afeição? Entre eu e o seu ente querido. Eu sou estranho a qualquer um que está aqui. Hoje eu já conheço algumas pessoas, claro, a gente se convive, senta, né? Seu Viro, Dona Guiamar, Vera, Carlos, né? Tem uns que desculpa, a Érica. Mas André, Dona Cláudia, mas o meu nome, eu devagarzinho eu vou guardando o nome, eu sou meio ruim, mas eu guardo o nome. Às vezes não na primeira vez, nem na segunda, às vezes eu demoro um pouquinho, mas uma hora eu guardo. Mas eu sou estranho. Quem tem afeição com o ente querido que partiu? São vocês.
São vocês. Por isso que a psicografia, ela é presencial. Eles ficam felizes com a lembrança e por conseguirem se comunicar. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, né? Para as mães, mas serve para todos nós também, né? Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados, eles estão perto de vós. O seu corpo fluídico a envolve, a protege. Mas ele pode dizer para o filho: filho, saber que o seu pai, a sua mãe bem-amada, está perto de você. O seu corpo fluídico, o seu perispírito, ele te envolve, ele te protege. As boas lembranças que deles têm os enche de alegria. É a mesma coisa. Então serve para todos nós. Essa boa lembrança. Qual é? Geralmente nós não temos a boa lembrança. A gente guarda a cena pior que a gente viu. E isso machuca. Isso fere. Dependendo, às vezes, você fica com raiva. Dependendo, às vezes, esse é o sentimento de vingança. Nós tivemos em Guará aqui agora o caso aí de um jovem aí que desencarnou, e muita gente sabendo aí que o negócio não foi, né? Teve aí várias coisas que fizeram, corpo queimado, tiro e outras coisas a mais. O que eu preciso ter? A lembrança disso, daquilo que eu vi, do que eu soube? Não, as boas lembranças. O momento dele feliz, alegre, sorrindo, contente, junto, brincando. Mas geralmente nós que passamos por isso, nós guardamos a outra imagem. Você guarda a imagem, às vezes, do leito lá do hospital, dependendo da situação. Você guarda essa visão, essa imagem. Só que diz assim, é a boa lembrança, né? Olha lá. Eles ficam felizes com a lembrança e por conseguirem comunicar. É óbvio. Quem recebe uma carta fica feliz. Quem vem escrever fica muito feliz. Mas é o momento. Tem o tempo. Eu tenho que estar preparado. Ele ou ela precisa estar preparado. Para entender, para aceitar. Porque às vezes, por exemplo, eu ainda não estou de coração aberto, e aí, por exemplo, eu quero que ele venha, que ele me escreva, mas ele tem que falar isso. Se ele não falar isso não é ele. Aí ele escreve e não fala aquilo que eu pus na minha cabeça, aí pronto, não é ele, e eu estou, e pronto. Aí, como diz o meu amigo lá de Minas, azedou o pé do frango. Aí eu fico bravo, nervoso, isso e aquilo, e não foi algo bom para mim. Então eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado para esse momento. Tem gente que vem na casa espírita aqui, ó, por exemplo, o momento aqui não é momento de chorar, de tristeza. Posso chorar? De saudade. A doutrina espírita nos ensina isso. Ah, André, porque as pessoas dizem assim pra gente, não podemos falar deles, porque falar deles faz mal para eles. Só que a mesma pessoa que diz isso, ela lida que a morte é o fim, morreu, acabou. Rapaz, mas você tem que entrar num acordo, querido, porque se morreu e acabou, por que se eu falar dele incomoda ele? Então, se eu falar dele não ia incomodar. Então a morte não é o fim. A morte não é o fim. Só que eu posso falar deles? A doutrina espírita ela vai dizer para você, sim, as boas lembranças, fala dele com amor, fala dele com carinho. Pode falar, posso. André, eu posso chorar porque as pessoas dizem assim para mim, não chore porque chorar faz mal. Eu vou dizer para você, chore, mas a lágrima da saudade.
Eu sinto saudade do meu pai, saudade física. Puxa vida. Ô, meu velho, olha isso aqui. Eu não estou triste, não. Porque eu sei que nós vamos nos reencontrar. Eu sei que o dia que eu for, nós vamos se abraçar de novo. Eu sei que não foi fim. É uma separação física. Mas eles somente passaram para o outro lado. O senhor fez acreditar hoje assim. Porque eu choro, às vezes, o pessoal fala, não chora, que lá ele fica triste. Aí outra pessoa fala assim, não fica não, ele fica feliz, porque ele sabe que está lembrando dele. Aí hoje eu penso não lembrar dele para não doer mais. Quando eu esqueço, estou trabalhando, eu estou bem. Mas aí vem aquela palavrinha serena assim que eu penso. O senhor André falou. E se eu pensar nele, eu pensar feliz e bem, porque ele está aqui em outra matéria. Sim, porque assim, ó, você não pode pensar dele, porque como é que é mesmo? Que se pensar dele... Ele começa a chorar e fica triste, não pode chorar. Né? Que não pode chorar, que não pode lembrar dele. Isso. Né? A expressão é essa, não pode lembrar dele. Você imagina você no plano espiritual e a pessoa fala isso para o seu familiar. Você não pode lembrar dele, você não pode lembrar dela. Nós vamos dizer assim, está querendo esquecer de mim. Eu preciso. Então não é esquecer, nós precisamos aprender a lidar. Maneira de lidar. Para não transformar em quê? Em sofrimento. Então assim, posso chorar? Posso. A lágrima da saudade. Posso falar o nome dele, falar com ele. Eu tomo a bênção do meu pai todos os dias. Eu digo aqui, toda reunião, todas as vezes, quem ouve, quem vê. Tem no YouTube o canal do centro, por isso que o Nelson aqui é o que cuida das nossas mídias aí, né? E ele que faz essa divulgação do trabalho. Qual que é a finalidade? Alcançar pessoas que não podem, que são de longe, de outros lugares, que não têm condição de estar na casa espírita. Não é ganhar seguidor, é ser famoso, não. O famoso da nossa vida tem que ser Jesus. Guarde isso. É Jesus. O resto não dá. É Jesus na nossa vida. Então, o objetivo é esse. Então, assim, eu posso? Pode. Ah, André, mas eu posso falar? Eu posso. Eu fui dessa criação, tomar bênção. Então, eu tomo a bênção do meu pai e da minha mãe todos os dias. A doutrina espírita, ela diz assim pra gente, não é errado, mas uma coisa nós precisamos saber, o nosso ente querido não está ali, ali não é a morada dele, porque tem gente que vai lá, acha que a pessoa ali com muito carinho, foi o corpo físico que ficou ali, e com mais carinho ainda, a gente sabe que com o passar do tempo, o corpo físico não está na mesma condição a qual foi colocado ali. Então, com muito respeito e muito carinho. Por exemplo, meu pai, eu digo aqui, né? Se falar para mim, Dona Lúcia, se falar assim para mim, André, você vai lá agora no cemitério onde seu pai está, vou te dar 100 mil reais para você ir bater uma foto aonde é. Eu perdi, eu não sei. Eu fui no dia. A doutrina espírita, ela não julga, só que ela esclarece. Porque tem gente que o que vai acontecer? Vai todo dia lá para poder conversar com ele, eu tenho que ir lá para conversar com ela, eu vou lá, aquele momento de chora, pula em cima, né, perdão, do jeito lá do túmulo, e ali para poder falar com ele, para falar com ela. Eu não preciso ir lá para falar com meu pai. É como eu falo, eu estou aqui, ó. Eu viro, eu digo assim para ele, pai, eu te amo, meu velho. O senhor é meu melhor amigo. Acabou, isso chegou até ele. Então é isso que a doutrina ela vem nos ajudar. Agora, André, mas eu gosto de ir lá, eu gosto de cuidar, eu gosto de arrumar, de limpar, sem problema nenhum. Mas desde que a gente entenda que ali não é a morada dele. Né? Ali foi o momento do corpo físico que foi colocado. Fica muito pra passar saudade. Não tem problema. Isso. A minha mãe falou, não vai na não, vai na missa, reza. Então, mas isso é da senhora, assim, eu só preciso esclarecer, seu filho não está ali.
Todos nós, quando desencarnamos, é o plano espiritual. Ah, André, tem gente que fica presa aqui e tal. Aí é outra história, outra coisa que nós... Mas assim, ali não é o lugar dele. Né? Então tem gente assim, eu nunca mais eu fui ali. Está errado? Não. Você sabe onde está o seu ente querido? Ok. Eu vou lá porque eu gosto de arrumar, eu gosto de pôr flor, eu gosto de limpar, eu gosto de deixar bonito e tal, não sei o que. Ok. Mas saiba com muito carinho, ele não está ali. Você pode fazer isso da sua casa, você pode fazer isso daqui, você pode fazer isso trabalhando, ali no meu serviço, fazendo o que eu estou fazendo. Eu posso dizer para o meu ente querido assim: eu te amo. Puxa vida, aniversário dele, o que eu posso dizer para ele? Dá os parabéns dele. Eu posso. Então a doutrina, ela nos esclarece sobre isso. É igual o dia 1º de novembro. É 1º de novembro, né? 2. Primeiro é o dia de todos os homens, né? Todos os homens, é isso. Então, dia 2 de novembro, né? Aí a doutrina fala, há muitos espíritos que estão ali. Por quê? Porque tem muitos espíritos que são esquecidos durante o ano inteiro. Exatamente por isso. Não fale dele, porque falar dele faz mal para ele. Não faça isso. Não deve lembrar dele. Esquece ele. Aí quando chega finados, todo mundo lembra. Inclusive aquele que durante o ano ele foi tolhido de lembrar, ele foi tolhido de pensar, porque isso foi tolhido, porque a pessoa falou, não faz, e tal, não faz. Aí quando chega o finados, a doutrina espírita, ela fala que nesse dia muitos estão ali porque sabem que foram lembrados, mas ali não é a morada deles, então eles vêm. Então eles vêm, mas ali não é o lugar deles. Tá? Então, meus irmãos, assim, as boas lembranças, haveria profanação se as evocações fossem feitas com leviandade, O que seria leviandade? Cobrança, entendeu? A doutrina espírita, ela diz pra gente, e serve para todos nós, pelo amor de Deus, qualquer coisa, não só psicografia, não só, dai de graça o que recebeste de graça. Esse é o ensinamento de Jesus. Mas é um dinheirinho e tal. André, a casa aqui é uma casa alugada, que tem as suas despesas normais. Se eu fosse falar água, luz, aluguel, papel, caneta, enfim, copo, todo o material que nós usamos aqui. Da onde vem? Tem uma cantina lá no fundo. É lá daquela cantina. E um bazar. Às vezes tem uma rifa, Porém, só tem uma coisa. Isso nos ajuda a manter a estrutura física. Porém, não é moeda de troca. Então eu tenho que adquirir alguma coisa para receber alguma coisa. Jamais. Dai de graça o que recebeu de graça. Então, dependendo do jeito que a pessoa, faz, preste atenção. Fique esperto. Só isso. Tá? Então é por isso que a psicografia, ela é presencial. Aí Kardec, ele traz um comentário. O comentário é esse, A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma grande consolação. Nós entramos aqui, nós chegamos aqui. Aí a gente tem aquela descoberta, vamos chamar de descoberta. Ele continua vivo lá do outro lado. Ele ou ela já falou comigo, já me abraçou, já trouxe ali esse nosso momento, aquele momento que era nosso. Então é uma grande consolação, porque nos proporciona um meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a terra entre nós. Pela evocação, eles se aproximam, permanecem ao nosso lado, nos ouvem, nos responde. Não sou eu que estou falando não, tá? Eu estou lendo aqui. Só que assim, por exemplo, tem gente que vem na casa espírita, e eu tenho que falar, tem gente que acha que casa espírita, desculpa, não é um lugar
vamos até usar a expressão religioso, mas é um lugar. Por isso que a doutrina ela é uma ciência, uma religião e uma filosofia. Aqui é um lugar de encontro com Jesus. Um dia estava, eu vou contar o milagre sem contar o nome do santo, tal, cidadão sentado aí na cadeira, celular, então ele vem em busca, celular, no YouTube, assistindo o jogo do time dele, e que perdeu naquele dia ainda. Aí eu digo para você, nos proporciona um meio de conversar com os nossos parentes, amigos, pela evocação eles se aproximam, eles permanecem, ele nos ouve. Se você vier conversar comigo e eu pegar o celular aqui e falar assim para você, pode falar, fala o que eu estou ouvindo. Você não vai nunca mais querer conversar comigo. Você vai dizer assim, nossa, que cara sem educação. Puxa vida, eu fui falar com ele, ele não prestou atenção em mim, ele não deu ouvidos, ele não olhou nos meus olhos. Se eu sou um espírito e eu venho falar com o meu familiar, e eu topo com ele na casa espírita, assistindo o jogo, jogando, eu cedo a minha vez. Eu vou olhar para outro irmão e falar assim, irmão, fala o seguinte, querido, abraça lá o seu familiar. A gente não precisa estar em prantos. É isso que a doutrina quer, nos ajudar também. Não precisa estar em prantos, não precisa estar sofrendo, não. Quem ama não precisa disso para demonstrar. Agora, é um momento, vamos dizer assim, é um momento solene, é um momento de respeito com a espiritualidade, com os outros espíritos que estão aqui, com meus irmãos, com espíritos encarnados, porque nós temos espíritos encarnados, espíritos desencarnados, está todo mundo aqui, ó. Então é um momento de respeito, um momento de oração. A dica está aí, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu ente querido nunca escreveu para mim, mas às vezes passa, eu conheço, passa pendurado no celular. Conversa. E aí? Então, que nem eu falo aqui, dentro do salão, momento de oração. André, mas eu queria conversar. Eu quero conversar com a dona Cláudia aqui. Vamos até a área ali da cantina. Tem uma área para isso. Mas aqui dentro é momento solene. É o momento do encontro. Imagina você falar assim, puxa vida, eu vou ter um encontro com o meu ente querido. Não é um encontro qualquer, não. Eu vou ter um encontro com meu pai. Meu pai pode vir hoje falar comigo, então eu vou estar aqui, ó, na minha oração, no meu pensamento, falando para ele do meu amor, do meu carinho. Daqui a pouco eles falam, eles ouvem, eu posso ouvir, eu posso sentir o falar dele comigo. Não foi nem na psicografia, foi direto comigo. Isso não tem preço. Ah, mas é só o médium. Não, todos nós podemos passar por essa experiência. André, todos nós podemos. Allan Kardec ainda vai mais longe, ele diz assim, todos nós somos médiuns. Uns mais ou menos. Ele não excluiu ninguém. Nossa, eu sou. Todos nós somos. Estou acabando. Assim, já não existe mais separação entre nós e eles. Então, quando a gente entende isso, quando a gente tem esse entendimento, não há separação, né? Física, ela foi física. Ela foi física. Meu pai, né, a separação entre eu e ele foi fisicamente, mas ele continua sendo meu pai. André, todos os anos, dia dos pais, o que você faz? Eu dou os parabéns ao meu pai. Eu tenho o melhor pai do mundo para mim. Aniversário dele, o que você faz? Você chora, fica triste? Não, comemoro. Comemoro, porque ele é meu pai. Ele só está lá do outro lado. E a certeza do nosso reencontro. O dia que eu for, nós vamos nos reencontrar. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá? Então, como nós pedimos, a gente aqui dentro não conversa, tá?
A gente só não conversa aqui, por favor. Mantenha o silêncio. Não estranhe as músicas. Se alguém é espírita, vai achar que vai tocar um Papas na Língua, Eu Sei, um Roberto Carlos, uma música da Igreja Católica, uma música da Igreja Evangélica. Mas André, não, o momento aqui, essas músicas foram escolhidas por familiares que lembram do nosso ente querido. Então por isso que vai tocar. Não vai tocar o funk, o batidão, né? Um momento aqui, mas vai tocar algumas músicas aí, é somente por isso. Tá bom? Quem precisar levantar, pode deixar a sua senhazinha na cadeira, pode levantar, tudo certinho, ok? Deus abençoe.